O Saúde e Qualidade de Vida de hoje vai tratar de um assunto que interessa às mulheres que planejam ser mães em algum momento da vida. Estamos falando da fertilidade feminina. Para conversar com a gente sobre o assunto, recebemos mais uma vez em nosso estúdio o médico ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Bruno Ramalho. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. E eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Então, começamos então a falar por que é importante falar da fertilidade. Bom, veja bem, hoje em dia a mulher, ela felizmente está inserida no mercado de trabalho, ela busca desenvolvimento pessoal, acadêmico, profissional, e é muito natural que ela postergue o plano da maternidade, né? Esse plano ele é adiado. Então, a fertilidade ela é uma função do corpo que é finita, ela tem tempo. Então ela vai terminando, ela vai se encerrando à medida que o tempo passa. Então hoje a gente sabe que principalmente a partir dos 30 anos de idade, a qualidade dos óvulos da mulher, assim como a quantidade desses óvulos, ela vai diminuindo progressivamente, de forma que após os 40 é muito mais difícil obter uma gravidez. E como existe essa tendência a postergar a maternidade, é importante falar de fertilidade por isso. Porque, infelizmente, mesmo com toda a divulgação sobre o assunto que existe, um estudo recente nos Estados Unidos, não no Brasil, mas que a gente pode utilizar como referência, ele mostrou que até 1/5 das mulheres não fazem qualquer ideia dessa associação entre a idade e a fertilidade. Como hoje o conceito de velhice está muito dissociado do conceito de idade, então hoje nós temos mulheres no climatério, na menopausa, que são absolutamente jovens, se sentem jovens. Então, essa noção de que a fertilidade acaba, ela é perdida, ela é abandonada. E como é que funciona, então, o período fértil da mulher? Bom, veja bem, o período fértil da mulher, ele está muito associado à época da ovulação e aos dias, principalmente, que antecedem esse evento. Então, o período fértil da mulher varia muito entre as mulheres de acordo com o tamanho do ciclo menstrual. Mulheres que têm um ciclo menstrual regular normalmente ovulam num ponto aproximadamente certo, exato desse ciclo. Normalmente a mulher fica fértil 6 dias antes desse dia da ovulação e permanece fértil até um dia depois. Mas a gente sabe hoje, e isso é uma informação que falta muito, é que as mulheres elas estão muito mais férteis entre 4 e 1 dia antes da ovulação acontecer propriamente dita, né? E isso é um conhecimento que falta às vezes para as mulheres. Muitas associam a ovulação e aos dias que seguem a ovulação a facilidade maior de engravidar. E não é verdade, né? A mulher está num período mais propenso a atingir a gravidez quando ela tem relações sexuais começando dias antes da ovulação e se encerrando então até no máximo um dia depois. Agora, é possível prolongar a vida fértil da mulher? Veja bem, prolongar a vida fértil da mulher é um desafio para a medicina reprodutiva, é um sonho de consumo para qualquer serviço que preste esse tipo de atenção. De fato, com medidas medicamentosas ou comportamentais, dificilmente você vai conseguir prolongar a fertilidade. O que existe de conceito atualmente é que a fertilidade é algo que vem programado geneticamente e é individual. Cada mulher tem o seu tempo já programado desde a concepção, desde que ela foi concebida. Mas o que existe hoje é a aplicação da tecnologia. Então eu posso dizer que hoje a melhor maneira ou a única maneira de se oferecer de alguma forma a postergação ou o prolongamento da fertilidade seria o congelamento de óvulos. Mas aí nós já estamos falando de medicina reprodutiva de alta complexidade, né, de técnicas de reprodução assistida. Agora, o que é a infertilidade, então? Vamos lá, infertilidade é um diagnóstico clínico que é dado sempre que um casal mantém relações sexuais regulares e sem qualquer método anticoncepcional pelo período de 1 ano. Então, muitas vezes as pessoas se sentem um pouco apreensivas com esse diagnóstico, mas ele não significa necessariamente que a pessoa vai precisar de um tratamento ou que o quadro é um quadro grave ou irreversível. É só um ponto, esse ponto de 1 ano é um ponto que nós clínicos utilizamos
para definir se há necessidade de investigação e de um eventual tratamento ou se nós podemos tranquilizar aquele casal para que ele mantenha a sua vida sexual até 1 ano. Cabe dizer que esse diagnóstico de infertilidade com o tempo de tentativas de 1 ano, ele é antecipado para 6 meses quando a mulher tem mais de 35 anos de idade, exatamente por aquilo que nós já falamos. Como a velocidade de perda de qualidade e quantidade dos óvulos, ela aumenta após os 30 anos, após os 35 admite-se que essa velocidade ela é ainda maior. Então, para não perder tempo e não deixar de dar um diagnóstico ou de oferecer a melhor abordagem terapêutica a esse casal, a gente passa a investigar a partir dos 35 anos, quando 6 meses se passaram de relações sexuais regulares e sem anticoncepcional. E o que pode causar a infertilidade? Olha, são situações diversas que podem causar infertilidade. No meu dia a dia, no consultório, eu digo muito que até a falta de conhecimento, né, essa questão do ciclo menstrual, do período fértil, às vezes é um fator para causar infertilidade. Mas quando eu estou falando de problema de fato, a gente pode elencar a síndrome de ovário policístico, já foi falada aqui numa conversa prévia no canal do produtor. A endometriose também já foi falada, são doenças emergentes e que ganham cada vez mais corpo, mesmo no ambiente leigo, porque são doenças que causam uma série de impactos à saúde da mulher e a infertilidade é um deles. E eu elencaria também os fatores masculinos, que são muitas vezes esquecidos. Nós ainda vivemos, infelizmente, numa sociedade machista e que esquece, acha que sempre o problema é da mulher. Isso não é verdade. Quando nós vamos olhar as estatísticas, elas variam um pouco, mas eu posso dizer a você que 1/3 dos casos de infertilidade conjugal estão associados praticamente a fatores masculinos isolados. E quando eu associo um fator masculino e um fator feminino em concomitância, eu posso chegar até metade dos casos de infertilidade conjugal. Agora, o uso prolongado do anticoncepcional, ele tem alguma relação com a infertilidade? Não posso falar isso de maneira nenhuma, né? Hoje, a verdade é que se uma mulher está infértil ou recebe um diagnóstico de infertilidade após anos de utilização do contraceptivo, ela provavelmente receberia esse diagnóstico mesmo se não tivesse usado contraceptivos por todos aqueles anos. Inclusive, é uma crença muito comum. Nós vemos isso no consultório, às vezes até com as gestações não planejadas. As mulheres nos reportam que suspenderam a pílula para o organismo, para fazer uma limpeza do organismo, porque pretendiam engravidar dali a 1 ano, dali a 6 meses. É o contrário. Se você quer engravidar e usa um contraceptivo, suspenda o contraceptivo apenas no momento em que a gravidez é desejada. Porque, em tese, para os contraceptivos disponíveis no mercado hoje, salvo raras exceções, a fertilidade ela é retomada de imediato. Agora, existe alguma forma de evitá-la? Olha, evitar a infertilidade também é um pouco difícil. Eu diria hoje que a melhor forma de evitar a infertilidade é não postergar a maternidade. Exatamente por aquela questão da idade. Sem dúvida nenhuma, esse é o fator que mais preocupa hoje na medicina reprodutiva. É o adiamento do plano maternal. Então, se há condições sociais, familiares e pessoais para a maternidade, a recomendação é evite adiá-la em excesso, porque esse adiamento, muitas vezes, é que vai causar depois a dificuldade de engravidar. Agora, é claro, o aconselhamento médico na existência de fatores de problemas ginecológicos evidentes, por exemplo, as cólicas menstruais excessivas, os sangramentos menstruais excessivos, a ausência da menstruação, todas essas questões elas remetem a problemas como a endometriose, como a síndrome de ovário policístico, que muitas vezes, identificados precocemente, podem sim permitir uma abordagem médica que melhore o prognóstico, ou seja, que melhore o futuro reprodutivo daquela mulher. Agora, quando é que a mulher deve procurar assistência médica? Sempre que esses problemas aconteçam, ou quando há 1 ano de tentativa sem sucesso, ou no caso das mulheres com 35 anos, com 6 meses de tentativa sem sucesso. Então, está tentando engravidar e não está conseguindo, vale a pena passar por um aconselhamento. Tenho cólicas menstruais fortes, sangro demais na menstruação, os meus ciclos menstruais, ou seja, o intervalo entre uma menstruação e outra, eles estão muito curtos ou estão muito longos, tem dor na relação sexual, tem secreções ou fluxos vaginais com odor desagradável ou causando algum outro tipo de sintoma vaginal, procure uma atenção ginecológica, porque muitas vezes o problema
é simples, pode ser revertido numa consulta ou em duas, e muitas vezes há um problema sério que ainda não se manifestou de uma forma séria suficiente para que a pessoa se preocupasse. Agora, existe tratamento para a infertilidade? Sem dúvida nenhuma. A infertilidade ela pode ser abordada de várias maneiras. Eu agruparia esses tratamentos em 3 categorias. A primeira categoria é um tratamento ambulatorial, um tratamento que é feito em consultório com orientações, que nós chamamos de coito programado, que nada mais é que a programação da ovulação dessa mulher e o aconselhamento para que o casal mantenha relações sexuais no período adequado. É um tratamento que se aplica muito bem às mulheres com síndrome de ovário policístico, que são as mulheres que nós chamamos de anovuladoras, aquelas mulheres que não ovulam com regularidade. Além disso, eu tenho tratamentos um pouco mais complexos. Ainda na baixa complexidade, eu tenho a inseminação artificial, que é aquele tratamento em que a gente prepara o organismo feminino com uma indução de ovulação leve e faz a injeção do sêmen do parceiro dentro do útero da mulher para que, num processo melhorado ou em condições ideais, o espermatozoide encontre o óvulo dentro da trompa da mulher, assim como acontece na natureza. E, por fim, eu tenho a fertilização in vitro, que é um tratamento de alta complexidade, está restrito a casos específicos, mas, sem dúvida nenhuma, hoje está muito mais acessível do que outrora. Agora, como o casal pode enfrentar aí a frustração de não conseguir ter filhos pelo método convencional? Olha, é muito difícil, né? A gente lida hoje em dia com casais, muitas vezes com 5, 6 anos de tentativa, e a gente sabe que realmente a incapacidade ou a sensação de incapacidade de procriação, de conceber, de gerar filhos, é algo muito traumático para o homem e para a mulher, e muitas vezes abala até mesmo a relação. Infelizmente, nós já vimos situações de divórcio no processo de investigação e até de tratamento. O que eu aconselho é que procure uma orientação precoce, procure um médico ginecologista de confiança. Existem também os médicos andrologistas que podem fazer uma orientação mais especializada com relação ao fator masculino. E, sem dúvida nenhuma, algo que talvez a sociedade também ainda veja com certo preconceito, mas é o atendimento psicológico. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos profissionais de psicologia estudando a fundo a questão da fertilidade e que podem, sem dúvida nenhuma, trazer um acréscimo significativo para a abordagem do casal desde o início e principalmente durante qualquer das 3 modalidades de tratamento que a gente mencionou. Tá certo. Médico ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Bruno Ramalho, muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a vocês.